Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram no título, hoje a gente vai falar o que? De pincel. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida que pincel usar, pra que serve esse pincel, qual é o melhor pincel pra fazer cada tipo de coisa. Então hoje eu vim falar tudo sobre o pincel. Lembrando que, gente, eu vou dar dicas aqui dos pincéis que funcionam pra mim, tá? São dicas minhas, os pincéis que eu uso, os pincéis que eu indico. Mas tudo é questão de você se adaptar. Tem gente que se adapta melhor com um tipo de pincel, tem gente que se adapta melhor com outro tipo de pincel. Então, eu vou dar as minhas dicas. E outra coisa, gente, não quero que vocês se atentem muito à marca de pincel. Tem muito pincel aqui que eu não tenho referência, não tenho nome, não tem marca, não tem referência, não tem nada. Então, se atenta ao formato e ao estilo para vocês poderem comprar, tá? Mas todos esses pincéis vocês encontram facilmente em qualquer perfumaria, tá? Então, é fácil de achar. Eu só quero que vocês se atentem ao formato e qual tipo de pincel que funciona melhor para cada coisa, tá? Então, bora começar. Bom, gente, eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver bem certinho os pincéis, que eu vou tentar focar bem neles. Então, vamos lá, a gente vai começar falando de pincel de pele. Então, vamos lá. Tem um pincelzinho, gente, que é esse daqui, que é o língua de gato. Ele é indicado para passar base, como todo mundo sabe. Às vezes você vai na perfumaria, ai, quero pincel de base, e eles te indicam esse. Para aplicar base, gente, eu não indico. Não é um pincel legal para aplicar base, porque ele risca muito a pele, não dá acabamento nenhum na pele, então assim, descarta para base. Mas a maioria das pessoas tem esse pincel, então o que eu indico você fazer? Usa esse pincel para aplicar hidratante, protetor solar, primer, que facilita muito a aplicação, principalmente de quem tem pele oleosa, porque geralmente quem tem pele oleosa não pode aplicar as coisas com a mão, porque isso ativa a circulação e aumenta ainda mais a oleosidade. Então fica a dica para você utilizar sempre pincéis para aplicar as coisas no seu rosto, tá? Então eu deixo esse pincel aqui, ó, para aplicar hidratante, para aplicar primer, protetor solar, enfim, tudo que você quiser aplicar antes da maquiagem, tá? Pra aplicar base, gente, além da esponja que eu já vou mostrar pra vocês, o pincel que eu mais gosto é esse daqui. É um pincel kabuki, vocês estão vendo que ele tem as cerdas bem firmes. Ele é bem, eu não vou dizer durinho, tá, gente? Eu vou dizer firme. Tem uns que é mais na diagonal, tem outros que estão de topo reto. Enfim, deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho esse daqui, que é a mesma pegada, tá vendo? Ele é também bem firme pra aplicar base, mas ele tem um topo reto. Esse daqui ele é mais chanfradinho. Ambos servem para a mesma coisa. Por que eu gosto desse pincel, gente? Além de aplicar a base com facilidade para ele ter um tamanho legal, ele também pule muito bem a pele, que é o que a gente mais precisa que ele faça com a base, é polir, deixar ela bonita no rosto. Não adianta nada eu vir com qualquer pincel, tipo com esse pincel aqui para aplicar a base, deixar a base toda feia no rosto, porque depois que eu venho com pó e com as outras coisas, vai ficar feia a pele. Então, é importante que a pele esteja bem polida. E esse pincel aqui, ele é perfeito para deixar a pele polidinha, tá? Aí, a gente tem também esse daqui. Eles são totalmente diferentes. Parecem até, mas eles são bem diferentes, tá? Ele é mais pra quem quer a base mais naturalzinha. Eu uso mais, assim, em cliente, em pele madura, que precisa de uma base mais leve. Às vezes eu uso ele, mas eu também gosto mais desse pra aplicar hidratante. Então, de base, eu indico esse daqui, tá, gente? Que é um pincel kabuki. Você encontra de várias marcas, você encontra nas perfumarias, é super facinho. Pra aplicar base também, o que eu indico muito são as esponjinhas. Eu amo esponjinha e essa daqui é uma das minhas favoritas. Existem várias. O ideal é que ela seja bem macia e molinha, tá? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade e não sabe como usar a esponjinha. Essa esponjinha aqui, você tem que usar ela umedecida. Então, no caso, essa daqui, ela tá seca. Quando eu molho ela, ela dobra de tamanho. Por que eu tenho que usar ela umedecida? Se eu usar ela sequinha, ela vai sugar muito o produto. Então, vamos supor, se eu jogar a base aqui em cima dela, ou aplicar a base no rosto e vir dando batidinhas, ela vai sugar mais o produto do que aplicar no meu rosto. Então, quando essa esponjinha ela tá úmida e eu venho dando acabamento na base, ela deixa a base polida, deixa a base muito mais bonita no rosto e não suga nada de produto. Pra mim, a melhor forma de aplicar base é com a esponjinha. Com ela, você pode aplicar base no rosto todo, corretivo pontual aqui, ó, ou em algum lugar, ela é perfeita pra isso. A gente pode utilizar esses pincéisinhos assim também pra aplicar corretivo, mas eu acho que ele não deixa o acabamento tão bonito quanto a esponja, tá? Então, pra corretivo, eu também tenho essas duas opções, mas eu ainda prefiro a esponja pra base e corretivo. Falamos aqui de base e corretivo, agora a gente vai vir pro pó. 3 opções aqui de pó, são todos bem fofinhos e macios, tá vendo que eles são bem fofinhos? O ideal é que ele seja bem fofinho e bem macio pra ele polir a pele, porque se for um pincel muito duro, vamos supor que eu pegue um pincel, vou pegar esse aqui agora, um pincel de base pra aplicar pó. Ele é duro, ele é denso, tá vendo? Então eu vou acabar riscando toda a minha pele de novo.
Então, o ideal é que seja um pincel bem fofinho. Tá vendo que ele é bem fofinho, ó? Porque você consegue aplicar o pó no rosto inteiro e já polir. Uma coisa que eu também adoro muito é a esponjinha, que pode ser essa daqui, que é a que eu mais uso, que é pra aplicar o pó assim, ó, bem certinho aqui embaixo. Pontual, tá? Eu sempre gosto de esponjinha. Essa daqui é aquelas esponjinhas queijinho. Você encontra em qualquer perfumaria também, encontra na farmácia, ela é super baratinha. Então, sempre uso a esponjinha nos lugares de corretivo e o pincel no restante do rosto, tá? Então, essa é a minha dica pra pó. Pro contorno, eu gosto de pincéis assim. Também trouxe 3 opções, que são basicamente a mesma coisa, mas em formatos diferentes, para vocês verem que vocês podem se adaptar. Então, eu tenho aqui um de topo mais reto, um mais arredondado e um chanfrado. Os 3, eles são mais achatadinhos, tá vendo? E menorzinhos. Então, aqui, ó, vou dar o exemplo com esse aqui, que é o que eu mais gosto de usar. Ele é mais achatadinho, mais fininho e ele é bem fofinho também. Então, ele cabe perfeitamente para fazer todo o contorno do rosto. Então, eu faço contorno aqui na lateral, no queixo, na testa. Se eu quiser dar uma apertadinha nele, eu já posso usar para fazer o nariz. Ou eu posso vir com um pincel de esfumar, um pincelzinho de esfumar olho mesmo. E eu venho aqui fazendo o meu nariz. Tá? Mas geralmente, pra facilitar, eu uso mesmo, só aperto e faço ali. Então, esse daqui é o que eu mais uso, tá? Daí tem essas duas outras opções, que são esse daqui, que ele é mais chanfradinho, mas também bem macio, tá vendo? Ele também cabe perfeitamente pra fazer o contorno, e esse daqui mais arredondado. Mas os 3 é pra mesma finalidade, tá, gente? Eu só tô mostrando formas diferentes, porque assim, de todos esses pincéis que eu tô mostrando pra vocês, existem variações deles. O importante é que ele não seja tão grande pra não pegar uma região, uma área tão grande e ficar o contorno exatamente onde ele tem que ficar. Pro blush, gente, eu também trouxe 3 opções. Pro blush, o ideal é que seja um pincel menorzinho. Por quê? Eu vou dar até um exemplo aqui, ó, pra vocês verem. Ó, eu trouxe essas 3 opções pra blush. Se eu pegar um pincel grande assim, ó, se eu for aplicar o blush, olha o tamanho da área que ele pega. Ele pega contorno, blush e iluminador. Ele pega praticamente o rosto inteiro, então eu não aconselho pincel tão grande. Pro blush, é importante que ele seja menorzinho. Eu tenho esse daqui, eles são bem fofinhos também, tá? Ele também é naquela pegada mais chanfrado, então tá vendo que ele pega a região certinha do blush? Ele não é tão grande, então ele pega o tamanho exato. Esse daqui também, ó, que é a mesma coisa, tá, gente? Mais arredondadinho, também tem a mesma espessura e um maiorzinho assim. Você pode usar até mais ou menos esse tamanho, porque você ainda consegue aplicar o blush. Às vezes eu quero só aplicar blush ou um bronzer, então eu venho com esse pincel aqui e eu já consigo fazer todo aquele efeito. O importante também é que ele seja bem macio, tá? Ele não pode ser denso. O ideal é que seja pincéis mais fofinhos, tá? Bom, gente, agora iluminador. Esse pincel aqui é um pincel que sempre vem nos kits de maquiagem e as pessoas não sabem o que fazer com ele. Ele é legal pra tirar o excesso quando cai aqui, mas eu usei por muito tempo pra aplicar o iluminador e ele super funciona. Então, eu indico ou esse daqui, ou um pincel pequenininho assim, ó. Tá vendo? Esses pincéis são ótimos pra aplicar iluminador também, que seja mais fofinho. Esse daqui também eu uso bastante pra aplicar o iluminador. Inclusive, é um dos que eu mais uso, tá vendo? Ele cabe certinho. E o que você pode usar também pra aplicar iluminador? Um pincel de olho, um pincel de esfumar a sombra, desde que ele seja mais molinho também. Então, tem aqui, ó, um pincel de esfumar olho. Você pode usar ele para aplicar iluminador. Tem gente que gosta de um pincel menor para pegar uma área mais pontual do iluminador, não deixar ele tão esfumadinho. Eu quero deixar ele mais pontual, então posso usar assim. Bom, gente, de pele é basicamente isso. São esses os pincéis que eu gosto de usar. Lembrando que todos têm variações diferentes, aí vocês se adaptam aí com o que vocês acham mais fácil. Mas esses são os que eu mais gosto de usar. Agora a gente vai partir para os olhos. Eu vou começar com a sobrancelha, que é um pincel bem específico. Eu separei 3 pincéis para sobrancelha. São todos iguais, só que de tamanhos diferentes, que são esses daqui, ó. Essa é a diferença, eles são mais firmes, tá vendo que eles são durinhos? Porque se eu pegar um pincel muito molinho, tipo esse aqui, ó, ele é bem molinho. Se eu for aplicar minha sobrancelha, eu não vou conseguir fazer ela certinha, ela vai ficar toda esfumada. Então, o ideal é que o pincel seja mais firme. Então, eu trouxe 3 opções, ambos de tamanhos diferentes, tá? Largura. Mas, basicamente, ele tem que ser assim. Um pincel chanfradinho, um pincel mais fininho e firme. Porque daí eu consigo vir certinho aqui, ó, que seja sombra, que seja pastinha, qualquer produto que seja de sobrancelha. O ideal é que seja um pincel assim, chanfradinho e mais firme, tá? Esse daqui também você pode utilizar para fazer delineado. Tem gente que gosta de pincel chanfrado, que facilita na hora de fazer o puxadinho e fechar. Você também pode usar ele para esfumar a sombra aqui embaixo, mas ainda assim eu vou mostrar um outro pincel que facilita muito mais, porque eu acho ele muito durinho para fazer esfumado aqui embaixo.
mas ele é perfeito pra fazer sobrancelha e fazer delineado, tá? Agora a gente vai pros pincéis de esfumar os olhos. Pros pincéis de esfumar olho, gente, tem variações de tamanhos e formatos. Eu trouxe aqui alguns pra vocês verem. O ideal é que eles sejam bem fofinhos também, tá? Porque pra esfumar você precisa de leveza na mão. Então, se eu tô esfumando aqui, ó, você tá vendo que ele é bem molinho, ele facilita muito na hora de esfumar o olho, diferente se eu pegar um pincel tão denso assim, ó. Olha a diferença. Tá vendo que ele é bem denso e esse daqui é bem molinho? Quando eu tô esfumando, eu consigo fazer um esfumado com uma leveza. Se eu vim com esse daqui, ó, eu não tenho aquela leveza pra fazer o esfumado. Então, sempre se atenta a isso, a comprar pincéis mais fofinhos pra fazer o esfumado do olho. Aí aqui eu tenho variações de tamanho, tá, gente? O que eu indico sobre pincéis? Você sempre ter uns 3. Hoje existem alguns produtinhos de limpar pincel que você encontra na perfumaria, enfim, que você já aplica no pincel, limpa e ele já tá pronto pra você utilizar outra sombra. Mas mesmo tendo um produto desse, eu sempre indico vocês terem no mínimo uns 3 pincéis de esfumar, tá? Ó, sobre os tamanhos. Eu tenho aqui um tamanho grande, como eu falei pra você, ele pega uma área maior no olho, tá? Ele faz aquele esfumado geral. Eu sempre uso um pincel grande assim pra fazer aquele fundo, que seja marrom, rosa, enfim, da cor que você quiser, mas pra fazer o fundo da maquiagem. Porque ele pega uma área maior, ele já esfuma o olho inteiro, ele facilita muito. Mas quando eu quero precisão, ou pra fazer aquele pretinho no canto externo, ou ir dando aquela escurecidinha, um marrom mais claro e um marrom mais escuro, até chegar no pretinho. Pra fazer esses cantinhos, você precisa de um pincel menor. Então, vamos supor, esse daqui, ó, num tamanho médio, já consigo pegar aqui certinho. Tá vendo que ele não invade o olho inteiro? Eu ainda tenho esfumado lá em cima? Então, esse aqui é o pincel ideal pra você fazer o côncavo, tá vendo? Ele tem um tamanho médio. Aí eu tenho ele ainda menor, ó. Tá vendo? Esse daqui ele é ótimo pra fazer coisas com precisão. Tá vendo que eu fiz um esfumado aqui rente? Ele é ótimo pra fazer esses esfumados. Diferente de eu pegar um pincel muito grande. Se eu quiser fazer isso, ó como ele pega uma área muito grande. Então, eu preciso pensar na proporção da coisa que eu quero fazer pro tamanho do pincel. Então, quanto menor, quanto mais eu for fechando o meu olho, mais eu for diminuindo a sombra, menor o pincel ele tem que ser. Então, esse pincel aqui, ó, ele é bem pequenininho, eu consigo fazer precisão. E eu ainda tenho um menorzinho ainda, que eu adoro, que é esse daqui. Eu adoro pra fazer esse pretinho aqui também, sabe? Esfumar só o pretinho aqui no canto, colocar aquela sombra mais clarinha no cantinho interno do olho, fazer abaixo da sobrancelha. E sempre fofinho, tá vendo? Então, muita gente fala, ah, eu não consigo fazer um esfumado perfeito. Parece que tudo vira uma coisa só. É exatamente por isso. Então, o grande, eu faço aquele marrom geral. O médio, eu venho só marcando côncavo. E o menorzinho, eu venho aplicando pretinho no canto. Tá vendo? Então, encaixa e as coisas começam a conversar. Se você usar o mesmo pincel pra fazer tudo, vai virar uma cor só, vai virar uma coisa só, não vai ter aquela transição legal. Então, fica a dica aí pra vocês, tá, gente? Eu indico vocês terem de 2 a 3 de cada um, porque faz diferença. Principalmente se você usar o preto com um, aí depois você quer usar uma sombra clarinha, você não consegue, se você não lavar. Então, agora a gente vai vir pros aplicadores de sombra. Ó, tem 2 aqui, ó. 2 opções bem parecidinhas, tá vendo? Ambos são bem molinhos. Eu gosto deles pra aplicar sombra, pra aplicar glitter, asa de borboleta, enfim, eles são ótimos pra aplicar sombra, assim. Vou mostrar pra vocês a diferença do língua de gato pequenininho e do aplicadorzinho de sombra. Esse daqui, tá vendo que ele é bem molinho, bem macio, diferente desse que é durinho, ó. Esse daqui, geralmente, a gente utiliza para aplicar coisas molhadas. Ou seja, quando a gente quer fazer o cut crease. Ah, eu preciso de um pincel para fazer aquele recorte com corretivo, para deixar certinho. Eu indico esse daqui, tá? Se eu for fazer com esse daqui, que é muito molinho, eu não vou conseguir fazer aquele recorte certinho, porque ele é molinho. Esse daqui, por ser durinho e firme, é ótimo para isso. Você pode usar ele para aplicar corretivo, você pode usar ele para fazer aquele recorte do cut, para aplicar corretivo na pálpebra, enfim. Esses língua de gato pequenininhos são ótimos pra isso. Aí eu tenho esse pequenininho, ele é bem parecidinho com esse, tá vendo? É praticamente o mesmo pincel, só que esse aqui é menorzinho. Ele é mais firme, mais durinho. Esse tipo aqui é o que eu gosto de fazer o esfumado aqui embaixo. Pra fazer esse esfumado, tem muita gente que tem dificuldade porque fala, eu não consigo fazer. Às vezes eu faço, parece que tá borrado. Por quê? É aquele mesmo processo. Peguei um pincel grande assim pra fazer o esfumado. Olha até onde esse pincel vai chegar. Então, pega um pincel menorzinho pra fazer aqui o esfumadinho rente aos olhos, tá? Pra fazer esse esfumadinho, tem essa opção, que é menorzinho e mais firme, e tem esse daqui, que ele tem a ponta mais retinha, tá vendo? Ele também é legal para esfumar a sombra aqui abaixo dos olhos. Agora, pro delineado, gente, o temido delineado. Como eu falei pra vocês, vocês podem utilizar esse pincelzinho aqui chanfrado.
tudo vai questão de gosto, de adaptação. E tem essas duas opções aqui também. Então, ó, deixei 3 opções pra vocês. Esse daqui, ó, ele tem um formato mais arredondado, bem pequenininho também. Eu uso muito ele pra fazer delineado. Esse daqui eu gosto bastante porque ele é bem firme. O ideal é que ele seja de sardinhas sintéticas, assim, ó, bem firmezinhos mesmo. Esse daqui, ele facilita muito na aplicação do delineador em gel também, eu gosto muito. E um que eu tô gostando mais ainda de usar agora, que ele é bem fininho, bem pequenininho. E eles são ótimos, porque eles encaixam perfeitamente para fazer o delineado. Você consegue fazer aquela pontinha bem fininha. Essas são as 3 opções de pincel para delineado. Os que eu mais uso são esses 2 aqui, tá? Eu não gosto muito do chanfrado, mas fica aí de opção para vocês. E, gente, de pincel é basicamente isso. É basicamente o que vocês precisam ter para fazer a maquiagem completa. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo, tá? Também tem meu Instagram que eu vou deixar aqui para vocês. Vocês podem me mandar direct, que eu sempre respondo também. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tá bom? E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!